programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, acompanhe! Deputada estadual diz que é preciso unidade na luta em defesa da educação pública e privada. Não é possível deixar os parlamentares progressistas no enfrentamento sozinhos, porque sozinhos ninguém consegue enfrentar nada. Então é fundamental esse ato que nós estamos fazendo aqui hoje. Basta de racismo no trabalho e na vida. Nós estamos sob ataque constante e nós, negros, somos os primeiros a morrer. Quem tem filhos negros retintos sabe do que eu estou dizendo. Quando o filho sai de casa e demora para voltar, qual é a primeira coisa que passa pela nossa cabeça? O Congresso da CUT Minas debate agendas da classe trabalhadora e a luta por direitos é fundamental. Fizemos um congresso com mais de 300 delegados, né? Foi um sucesso o congresso lá no Sesc Ouro Preto. Nós tivemos também vários debates durante o congresso, tirando o plano de lutas da Central aqui em Minas Gerais, né? Para a gente conseguir ajudar a classe trabalhadora aí nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo no Brasil e em Minas Gerais. Os ataques enfrentados pela educação pública em Minas Gerais. O que a gente vê com essa resolução é exatamente o oposto. É de criar embaraços que a pessoa, no final, ela acaba decidindo não se matricular. Quem luta, educa. O governo Zema elegeu a educação como sua inimiga. Sou Denise Romano, coordenadora geral do Sindiúti. Gravo esse vídeo para alertar a nossa categoria de que o governo Zema tem promovido um projeto de desmonte da escola pública, um projeto de desemprego estrutural para 2020, através do plano de atendimento que reduziu drasticamente o número de turmas, reduziu os postos de trabalho da nossa categoria. Além disso, o processo de matrículas pela internet também vai trazer um enorme prejuízo para a sociedade e para a nossa categoria. É muito importante que nós estejamos alerta em relação a isso. O governo do estado de Minas Gerais, o governo Romeu Zema, não tem política para a educação, não tem proposta de pagamento do nosso piso, de cumprimento da legislação mineira e até hoje, nesse 1 ano de governo, a educação só perdeu com esse governo. A educação perdeu emprego, a educação perdeu posto de trabalho, a educação perdeu sossego, perdeu saúde. E agora, no final do ano, nós estamos correndo o risco de não saber como será o início do ano de 2020. O processo de matrículas que a Secretaria propôs dificulta o acesso à escola e só tem um único objetivo: diminuir o número de turmas, diminuir o número de alunos que a escola pública atende em Minas Gerais. Então, é importante que, juntamente com o sindicato, a nossa categoria denuncie o fechamento de turmas, a municipalização das escolas e o plano de atendimento que vai jogar a nossa categoria num desemprego estrutural no ano de 2020. Nós não teremos postos de trabalho para os profissionais da educação que são designados, porque o governo Zema está se encarregando de diminuir o tamanho da escola estadual, de diminuir a oferta dos anos iniciais do ensino fundamental, alterou a grade curricular do ensino médio, reduziu as aulas de filosofia e de sociologia para economizar nas costas do trabalhador em educação, para economizar nas costas da população desse estado, porque esse governo quer destruir a educação, quer transformar a educação em mercadoria e quer desmontar a escola pública em Minas Gerais. Então é muito importante que nós estejamos alerta na denúncia e exigir o direito à educação, exigir a oferta de matrículas, exigir a alteração desse processo de matrículas pela internet e pressionar para que o governo abra as turmas que forem necessárias para o ano de 2020. Sigamos na luta pelo piso salarial, por direito à educação e contra o processo de privatização da escola pública que o governo Zema quer implementar. Educação em debate. Movimentos sociais e sindicais juntos contra o desmonte da educação. No último dia 18 de novembro, foi lançada simbolicamente na Assembleia Legislativa a Frente em Defesa da Educação e da Democracia. Numa mesa bastante plural e diversa, as pessoas perguntaram: por que será que a educação em Minas Gerais
tem sido tanto atacada? É muito espantoso todas as coisas que os que propagam o ataque à nossa profissão, tudo que diz respeito à cultura, tudo que diz respeito à beleza, à literatura, ao conhecimento socialmente construído, à ciência, à tecnologia, tudo é ofensa pessoal. Tudo para eles é ofensa. Então é muito importante que nós estejamos aqui nesse dia, no lançamento dessa frente, para que nós consigamos enfrentar. A gente quer, na verdade, uma liberdade de ensinar mesmo, que é o princípio constitucional. É isso que a gente quer. E aqui a gente está pela liberdade dos professores e professoras, que eles tenham essa autonomia, que as políticas pedagógicas das escolas tenham essa autonomia e que ninguém atrapalhe. E principalmente em relação à escola sem partido. Não é mais uma frente. Acho que no final nós vamos ter que nos juntar todos numa frente só, porque nós temos os mesmos objetivos. Mas aqui na Assembleia é essencial nós termos uma frente que se disponha a proteger as nossas trabalhadoras, as nossas professoras, porque é disso que se trata, e uma frente que dialogue com a Assembleia Legislativa. Não é possível deixar os parlamentares progressistas no enfrentamento sozinhos, porque sozinhos ninguém consegue enfrentar nada. Então é fundamental esse ato que nós estamos fazendo aqui hoje. Neste momento agora, o que você chamaria de imperativo em relação à educação que corre risco que a gente precisa defender? Olha, eu acho que principalmente 2 pontos. O primeiro deles é a defesa da liberdade de cátedra, né? Os professores vêm sendo muito atacados por uma concepção perversa de entrada nas salas de aula e de crítica e de desconfiança de profissionais que são formados, que são habilitados e aptos para lecionar e para estar com crianças, jovens, adultos, trabalhando os conteúdos que precisam ser trabalhados, né, para garantir o direito à educação. O segundo ponto que nos preocupa muito é a questão do financiamento da educação, né? O Fundeb está sendo discutido no Congresso Nacional e à frente vai ser um lugar importante da gente também defender a continuidade, a melhoria da forma de financiamento para a educação brasileira. A educação, ela é um direito. E eu acho que nós todos pagamos impostos para que a gente possa ter uma educação pública. A educação a gente precisa ter muitas vagas, muitas oportunidades de educação pública para toda a sociedade, né? A privatização do ensino, eu acho assim, se o pai, a mãe, né, a família não quer que o aluno esteja, né, ocupe a vaga que lhe é de direito, ele pode ir para o ensino privado. Mas a educação pública é que vai garantir, né, que todas as pessoas tenham direito à educação, né, e uma educação de qualidade. Eu acho que só uma educação onde nós, cidadãos, possamos, né, fazer o controle dessa educação é que ela pode ser de qualidade. Aí nós teremos o controle de que realmente essa educação vai fazer a diferença no país. Conhecimento liberta, né? Quem de nós nunca ouviu lá dos nossos avós, dos nossos pais, que eles deixariam para nós aquilo que ninguém poderia nos tirar, né? Conhecimento. E então, quando esse conhecimento é o conhecimento escolar, quando esse conhecimento é o conhecimento científico, ele também é muito importante, muito relevante, porque ele não permite que as pessoas saiam por aí acreditando em tudo quanto é bobagem, tudo quanto é fake news, em tudo quanto é mentira que interessa a alguns governantes que as pessoas acreditem. Por isso eles fazem tanta questão de nos atacar, de atacar os educadores e as educadoras, de atacar os estudantes, de atacar as famílias, mesmo quando fingem e mentem dizendo que estão defendendo-os. Atualidade. As pautas que movem os profissionais da educação em Minas. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais promoveu uma audiência pública no último dia 7 de novembro para debater sobre a educação escolar quilombola na rede estadual de ensino. O que nós vamos destacar aqui hoje nessa fala é em relação à negligência das políticas públicas em relação ao atendimento a esses alunos. Não se pode contentar com dia 13 ou dia 20 de novembro para falar da Lei 10.639, que é o que nós temos vivenciado de grande maneira, né? Então, assim, pensando nesse aspecto, o que nós temos em comum aqui nessa casa hoje? A nossa luta é a mesma. Nós estamos discutindo sobre currículo,
Quem é esse que pensa o currículo? Somos nós, mas de fato temos nós, temos esse. É um levantamento que temos que colocar aqui, né, nessa casa. Bom, no ano 2016 foi realizado um estudo por mim, na comunidade de Itabira, em relação ao panorama situacional das comunidades quilombolas. O que nós destacamos lá? A evasão escolar constante, o fracasso escolar e a falta de preparo dos professores que atendem alunos nessas comunidades regulares. Então, estamos lidando com alunos de comunidades quilombolas e nem sabemos que se trata da Lei 10.000 e muito menos da escola quilombola, porque a nossa prática, a nossa vivência está fora do nosso território. Já foi colocado aqui nessa mesa, precisamos visitar, vivenciar as nossas ancestralidades. Quem é o aluno quilombola? O fracasso, o insucesso escolar, a invisibilidade. São aspectos que estão aí ainda pertinentes ao currículo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Na elaboração indígena, nós tivemos os professores e professoras indígenas como pesquisadores das suas comunidades e foi a partir das pesquisas realizadas que nós produzimos o material que hoje circula nas escolas. Eu acho que essa experiência é bastante exitosa, ela consegue reverter algo que a gente tem que é muito ruim, que é ter um marco de materiais que são produzidos de maneira muito genérica e que não condizem com as experiências das comunidades. Agora, para que isso ocorra, são as comunidades que têm que produzir e, sobretudo, os professores e professoras quilombolas que têm que participar dessa elaboração. Nós estamos sob ataque constante e nós, negros, somos os primeiros a morrer. Nós somos os primeiros a sermos mortos. Quem tem filhos negros retintos sabe do que eu estou dizendo. Quando o filho sai de casa e demora para voltar, qual é a primeira coisa que passa pela nossa cabeça? Nós nunca imaginamos que o nosso filho demorou a voltar para casa porque o pneu do ônibus furou, porque ele perdeu o ônibus, ou porque aconteceu alguma coisa cotidiana que pode gerar um atraso. Nós sempre pensamos o pior. Então nós precisamos conversar sobre isso na escola, no terreiro, na igreja, em qualquer outro lugar. Quero dizer para vocês que hoje também foi um momento de grande aprendizado para a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. A política só tem sentido se ela está a serviço da coletividade e se ela está a serviço da escuta das pessoas. É o que nós temos procurado fazer aqui nessa comissão. Nós resolveremos tudo? Acho que não, porque não depende só da gente. Se dependesse só da gente, não estaria melhor, não é? Mas depende de outros atores, de outros sujeitos na sociedade. E por isso, quando a gente vem com as nossas roupas, com a nossa fé, com a nossa história, com a nossa voz, a gente faz uma importante disputa de política, de representatividade, de política pública, de não sermos invisibilizados e de disputarmos que o poder público dedique orçamento, dedique estrutura ao seu povo. Momento CUT Minas. O 13º Secult, Congresso Estadual da CUT Minas, foi aberto no dia 29 de novembro em Ouro Preto. Durante o congresso, muito se falou sobre a força, a união dos sindicatos, principalmente para garantir direitos, democracia e a soberania. A professora Beatriz Cerqueira esteve por 2 gestões consecutivas à frente da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais. Ela falou dos muitos desafios que enfrentou, mas disse que foi um grande orgulho ter sido a primeira mulher a presidir a CUT Minas. Foi uma grande honra ter sido a primeira mulher a presidir a Central Única das Trabalhadoras aqui no estado de Minas. Não vou enumerar a vocês tudo que nós não vou enumerar, mas foi um grande desafio e foi um grande aprendizado para aqueles que não estavam acostumados a respeitar mulheres no espaço de poder, aprenderem a respeitar
O segundo dia do 13º Secult foi marcado pela eleição da nova direção da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais. O eletricitário e sindicalista Jairo Nogueira Filho foi eleito presidente da CUT. No momento desse, de tanta luta, de tanto embate que vai ter e mais embates que vão ter, as pessoas se propõem a vir para a direção, as pessoas se propõem a fazer a luta num processo de unidade democrático para que a gente consiga levar a CUT Minas no caminho que ela tem que ser levada, que é recuperar a dignidade do nosso povo brasileiro, recuperar a dignidade da nossa classe trabalhadora. Então agradeço a todos que votaram nessa chapa, podem cobrar dessa chapa trabalho, que a intenção dessa chapa é fazer o trabalho que tem que ser feito, que é o trabalho nas bases, nos territórios, para a gente conseguir reverter essa nossa realidade. É com muito orgulho que eu faço parte dessa chapa que está aqui eleita e que a gente consiga representar e que daqui 4 anos, quando for fazer o saldo da chapa, que a gente consiga ter um saldo tão bom como foi o saldo que a companheira Bia, com o coletivo que estava nesse período, conseguiu fazer do nosso projeto, do nosso trabalho. Obrigado a todos, somos fortes, somos CUT, Lula livre, Lula inocente e estamos juntos na luta. Congresso da CUT Minas debate agendas da classe trabalhadora e a luta por direitos é fundamental. Fizemos um congresso com mais de 300 delegados, né? Foi um sucesso o congresso lá no Sesc Ouro Preto, onde além da eleição da nova direção da CUT Minas, que teve uma renovação muito grande nessa eleição, nós tivemos também vários debates durante o congresso, tirando o plano de lutas da Central aqui em Minas Gerais, né? Algumas programações, as estratégias que foram retiradas nesse congresso, para a gente conseguir ajudar a classe trabalhadora aí nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo no Brasil e em Minas Gerais. Jairo, a gente acompanhou, estive lá também, eu vou te fazendo umas provocações que vieram até mesmo de quem esteve fazendo lá as palestras, a conversa com os congressistas, e nós vamos falando um pouquinho de cada coisa que os palestrantes e os participantes pontuaram. Mas antes de tudo, queria que você nos dissesse também um pouco da gestão que passou, né? Da gestão da Beatriz Cerqueira. Como é que a Beatriz te entrega a CUT Minas? Foi uma honra muito grande ter ficado 7 anos com Bia na gestão da CUT com a gente, né? A gente pode perceber que houve uma mudança muito grande, tanto política quanto de estrutura na CUT Minas, né? E o mandato da Beatriz Cerqueira está visível, né? A própria eleição da Beatriz, que foi uma eleição também decidida num coletivo entre a classe trabalhadora, foi uma eleição que não escondeu as cores da CUT, não escondeu as cores vermelhas do partido, né? Foi uma eleição que a Beatriz foi votada em quase todo o estado de Minas Gerais, né? Dos 853 municípios, faltaram acho que 36 municípios. E as pessoas entenderam que precisava de alguém como ela na Assembleia Legislativa. Então, a Beatriz deixa esse legado para a gente, né? Um legado político muito grande, uma responsabilidade muito grande para a nova direção que está assumindo, de manter esse legado político e ampliá-lo. E deixa também uma estrutura muito forte da CUT Minas, né? A Beatriz, também como administradora, é uma excelente pessoa. Deixou a CUT Minas numa situação muito melhor do que nós pegamos lá em 2012. Eu vou aos poucos te pontuando com o que a gente observou ao longo do Congresso, para você ir falando para a gente de que forma que a CUT vai encarar. Eu queria que você nos dissesse como é que a CUT, porque foi discutido muito isso, né? Vai fazer para poder colocar esse debate na pauta do dia, fazer essa disputa ideológica social. A gente tem feito muito esse debate, Vera, desse mundo novo do trabalho que está sendo colocado aí. Começou com o governo Temer e vem com o governo Bolsonaro de forma muito agressiva, né? A gente pode ver pela última pesquisa que teve com relação ao desemprego no Brasil, que o desemprego continua muito alto, né? Mas a informalidade bateu recorde. Então isso é muito preocupante para nós do mundo do trabalho, né? Como é que esses trabalhadores estão? Qual é a jornada de trabalho deles? Como é que está a condição de saúde e segurança no local de trabalho? Como é que está a questão salarial desses trabalhadores? Então, assim, hoje o capital, o governo federal, estadual e municipal tem imposto essa condição, né? O setor privado também. A classe trabalhadora nos tratando como se nós fôssemos inimigos da sociedade, como se só nós tivéssemos que ceder nesse momento para que aconteça algo de melhor no Brasil. E nesse sentido há uma redução muito grande nessa condição. Essa questão do capital humano nos preocupa muito. A questão do Uber é mais presente, as pessoas entendem mais, que está na vida, no cotidiano das pessoas, que as pessoas têm parentes que trabalham no Uber ou usam o serviço do Uber. E às vezes até utilizando o serviço do Uber a gente fica impressionado. Como é que uma corrida que a gente faz pelo Uber pode ser tão barata? Quanto que esse trabalhador está ganhando naquela corrida, né? E aí você conversa com alguns deles, com a associação deles, questionando inclusive jornada de trabalho. A informação que a gente tem para eles conseguirem ter um mínimo de renda, que ele dê um mínimo de dignidade,
na questão dos Uber, tanto as mulheres quanto os homens que trabalham, normalmente eles pegam um serviço 5 horas da manhã e largam 10 horas da noite, os 7 dias da semana. Então, se a gente for pensar isso, qual que é a vida social dessa pessoa? Como é que está a saúde dessa pessoa? Ela vai aguentar ficar nesse processo durante muito tempo? Essa reorganização do mundo do trabalho, ela está também incentivando a que o trabalhador se veja não mais como um trabalhador, mas como um empreendedor, né? E você trouxe muito bem o caso do Uber, porque a pessoa trabalha utilizando um aplicativo que ela remunera, né? Sim. Ela passa boa parte do que ela produziu para a empresa do aplicativo, que é uma empresa internacional, né? Então, que opera em vários países, aí, seja a Uber, a 99, a Cabify. E, normalmente, essa pessoa, então, ela não tem nenhum tipo de vínculo empregatício mais consolidado, mais claro. Não tem uma assim. Empresa real na visão deles, né? E ele trabalha com seu próprio veículo. Às vezes, nem é dono do veículo, né? Precisa de alugar o veículo, porque o veículo que ele tem não está dentro daquele padrão. Então, ele é incentivado a pensar, então, que ele próprio está criando um empreendimento, quando, na verdade, ele está produzindo mais-valia para uma empresa que ele nem sabe onde está localizada, né? Nós estamos vivendo um processo de deflação no Brasil que é muito perigoso. A gente vai entrar em recessão logo, se nada for feito. Logo. Por isso os juros estão tão baixos e a questão de ter a inflação negativa, para as pessoas entenderem, isso não é bom. E essa quantidade de pessoas jogadas nas ruas? Eu nunca vi tanta... a gente fala de uma realidade de grandes capitais, né? De Belo Horizonte, de grandes cidades, mas a pobreza está cada vez mais latente, né? As pessoas em busca assim, do mínimo para sobreviver. Nós vamos ter que arrumar uma forma de mais solidariedade. Está faltando muito isso entre nós, sabe? Solidariedade, amor entre as pessoas, para a gente poder estar nos ajudando. Nós vamos ter que conversar com essas pessoas que estão desempregadas, que estão nas ruas, e depois voltar com quem está empregado e discutir com ele, além da cobrança de uma política de Estado que não tem uma política de governo para atender essas pessoas de forma efetiva. Para quem está desempregado, por exemplo, quem está morando nas ruas, não há uma política. A gente cobrar essa política dos governos, tanto estadual, municipal e federal, mas a gente construir uma rede de solidariedade que a gente consiga se ajudar. Educação e cidadania no Roda de Conversa. Ô, Rafaela Dota, a gente fala sobre a educação hoje, essa resolução 4231 do governo do estado, com as novas regras para a renovação de matrícula e estudando toda essa questão da educação. Eu tenho que confessar que eu tô bem assustada, sabe? É aquele negócio, né, da gente acordar todo dia e ver uma situação diferente acontecendo. E eu não sabia que isso estava acontecendo, muito menos que era tão grave. Confesso que a coisa que mais me assustou foi falar aqui que as pessoas, para fazer as matrículas, agora tem que ter uma conta de energia, uma conta de luz, um aluguel no nome dela. E a gente sabe que isso não acontece. Eu, por exemplo, se eu tivesse um filho hoje, eu não tenho nenhuma conta no meu nome, eu não conseguiria matricular meu filho. E a gente sabe que essa situação é muito recorrente, muito recorrente. Imagino que tem muitas mães e muitos pais bem preocupados com o que pode acontecer, né? E a gente não sabe se o Estado vai abrir exceções, abrir brechas, enfim. A gente precisa de mais educação e não de menos educação. Se vocês puderem comentar um pouquinho sobre os alunos da inclusão, como é que ficam as mães e os pais que já passam por grandes dificuldades, né, nessa rematrícula agora? Bom, a questão da inclusão já tem um problema estabelecido, que é a dificuldade que as famílias têm de conseguirem um laudo que ateste alguma necessidade especial do seu filho. Porque toda a estrutura, a contratação de um professor de apoio para esse estudante depende de toda dessa trajetória de notificação, de registro, do laudo mesmo que constate a qualquer necessidade do estudante. E aí, a todo momento em que a gente volta à resolução, aparecem novas questões que a gente não tinha pensado antes. Porque, por exemplo, na resolução está dizendo que quando o aluno é portador de necessidade, o laudo precisa ser apresentado na matrícula. Aí agora eu fiquei pensando aqui, mas e para os meninos que só conseguem
identificar que tem algum tipo de deficiência depois que ingressam na escola e começam a conviver no ambiente da escola. Porque muitas vezes é a escola, o cotidiano da escola e o cotidiano pedagógico da escola que identifica que o menino tem alguma necessidade, que tem algum déficit, algum transtorno, alguma questão que comprometa a sua aprendizagem. É mais uma pergunta que precisa ser feita. Né? Ao longo do período, como é que isso vai acontecer? Professora Eija também, então, nesse caldeirão da maldade aí, sendo amplamente prejudicada. A educação de jovens adultos tem até algumas características que são bem próprias. Por exemplo, um pai, um avô, pessoa mais velha, ela briga com o poder público pelo direito à escolaridade do filho, do neto, mas para si, isso aí não ocorre muitas das vezes, porque a pessoa ela se conforma com a ideia, senão para mim não tem vaga, ela não absorve como uma questão do direito que a gente estava falando anteriormente. Então, por isso a gente tem vários pesquisadores na educação de jovens adultos que falam que o Estado deve ter, em relação à matrícula, uma política indutora. O que seria uma política indutora? De articular com os movimentos sociais e culturais da cidade, com a grande imprensa, para, primeiro, falar do direito à escolarização, né, para quem não é mais criança e adolescente, quem não está mais na chamada idade regular. Né? Então, essas políticas indutoras entraria como um elemento de sensibilização, e segundo, facilitar a entrada. O que a gente vê com essa resolução é exatamente o oposto. É de criar embaraços, né, como a Denise descreveu anteriormente, que a pessoa, no final, ela acaba decidindo não se matricular. O tanto que essa política de exclusão da educação não só prejudica essa questão da família, da estruturação, da merenda, mas eu falo da estima das pessoas. As pessoas precisam questionar, sabe? Né? Eu sou mãe de aluno, eu sou pai de aluno. Como que eu não estou no sindicato, eu não participo de nenhuma associação comunitária, eu sou só a mãe dos meus filhos, trabalho para viver. Como é que eu vou conseguir ser escutada em relação a esse processo? Então, é importante que nós temos, né? Nós temos canais que deveriam, que devem, né, que devem ser provocados, que devem funcionar em relação ao direito à educação que está sendo negado ou sendo dificultado pelo concurso estabelecido, né? Candidato. O aluno é tratado como candidato na resolução o tempo todo. Então, é importante que as famílias procurem a escola para se inteirar do assunto e que procurem os canais competentes ou que denunciem quando o seu direito estiver sendo negado. Nós vamos fazer o nosso papel, e já estamos fazendo, como representação da categoria, mas também por uma discussão mais ampla do que a corporação. Nós defendemos o direito à educação. O direito à educação é uma conquista, né, da população do Estado, da população do nosso país. A gente não pode deixar que isso retorne, que a gente volte a ter filas nas portas das escolas para que a população tenha que dormir em algum lugar, como a minha mãe teve que fazer, dormir na fila para conseguir uma matrícula para os seus filhos na escola pública. Então, a escola está acessível para a população, é uma conquista nossa que custou muito caro. Então, às vezes, os meninos que têm 13 anos, 14 anos, que estão lá no fundamental ou estão ingressando, não sabem, não viveram isso. Então, é uma coisa que é concreta e está acontecendo com todo mundo. Você fica agora com o nosso quadro de humor. Até o próximo sábado. Obrigada pela sua audiência.